Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos em Programação de Jogos Digitais. O que nós temos para o dia de hoje? Nós temos agora, na primeira aula, uma revisão, certo? Para a segunda aula, nós vamos ter a recuperação, certo? Revisão naquele esquema de sempre, um carrozinho, duas que surgirem no carro, a gente sana elas depois, tá? E além disso, pessoal, vocês já ficam avisados, eu vou avisar novamente quando chegar mais gente. Vocês têm uma atividade prática avaliativa para esse curso, certo? É falar sobre bibliotecas e frameworks, vai pesquisar para mim qual que é a diferença entre eles, esse tipo de coisa. É bem tranquilo, tá? Seu Ezequiel, bom dia. Nós temos 14 alunos e mais alguns chegando, certo? Nós temos 13 até o momento. Vamos ver se o professor Boldrini me falou alguma coisa. 15 agora, perfeito. Vamos esperar então essas outras pessoinhas entrarem e a gente já começa. Quem já está logado, por favor, vá entrando no link do sala de aula, do Kahoot, certo? O link do Kahoot está aí no chat. Dezessete agora. Ô louco. Temos 14, faltam 3 ainda. Vamos dar aí mais uns 2, 3 minutinhos para esse pessoal aí. Uma colher de chá. Quem que nós temos até o momento? Victor, Amanda, Ray, Cesariano, Jalambi Pau. Esse me pegou. Os caras são malandros. Vamos embora. Liz, Rutili, Emily, Gostosão, Manuzinha, No Stylist, Jikinak, ônibus 2 mais 2 igual a 5. Espero sim, não, seu César. Sem problemas. Mais 4 pessoinhas e nós começamos. Mais 3 pessoas e nós começamos. Eu vou dar até as 7h37, certo? Para quem não entrou, entrar. Se não entrar os dois que faltam, a gente começa naquele horário.
Dona Isabelle, bom dia. Muito bem, pessoal. Vamos começar o nosso carro, certo? Quem não entrou até agora, pode entrar durante. Não podemos perder muito mais tempo. Bora lá. Vamos para a nossa primeira pergunta. O que aquele print exibe na nossa tela? Aquele print, ele vai mostrar para mim o quê? 15, e repare, somente 15, não é 15 dentro de aspas. Por quê? Eu estou fazendo aqui uma soma de números inteiros. E o resultado dessa soma de números inteiros eu vou dar print, certo? Ele não fica entre aspas, ele não é uma string, certo? Ele não vai mostrar 10 mais 5, porque o que eu estou passando aqui não é uma string. Se estivesse dentro de aspas tudo, certo? Abro aspas aqui, 10 mais 5, fecho aspas, aí sim seria essa primeira resposta. Eu coloquei pensando na concatenação. Exato. Né? A questão é que nós não temos strings aqui, são inteiros. Giovana Linda, não é o VX, Neymar Júnior, Amanda Elias. Boa. Se nome igual a Carlos, que tipo de dado da variável? Qual o tipo de dado da variável nome? É um int, é um str, é um float, é um bool. str, pessoal, é uma string, certo? É um texto. Os ints são números inteiros, sem valor decimal, sem ponto, sem vírgula, certo? Float são números com vírgula, com ponto, certo? Uma fração de número. E bool é o quê? É o booleano. Booleano só tem dois valores, verdadeiro e falso. Uma string é a resposta correta. Neymar Júnior, Amanda Liz, Emily Giovana Linda. Qual o resultado daquela operação? E putz, perdão de volta porque eu, como sempre, eu coloquei duas respostas iguais. Era para ter um ponto zero aqui em algum deles. Esse aí vai ser mais sorte, certo? E daí eu burrei também. Tá? Quando eu faço isso no Excel, e daí quando eu passo do Excel pro Kahoot, ele perdeu o ponto zero, ele considera tipo, não é nada. O correto seria o quê? Seria de fato um 30, certo? Qual dos 30 aqui você estava para sorte? A maior parte não teve sorte, tá? Por que não é esse 255, certo? Porque não é uma concatenação de strings, não estou colocando dois textos juntos. Eu estou convertendo um texto 25 para um inteiro. E daí este inteiro 25 estou somando com um inteiro 5, certo? É 25 mais 5, 25 mais 5, 30. Né? Se você colocou qualquer um dos 30, ótimo. Perdão, tá? Um deles devia ter um ponto zero aqui. Por isso que ficou igual. Foi na sorte. Quem teve sorte foi a Giovana, não é o VX e o ônibus. O que o operador faz naquela situação?
Ele atribui o valor 10 à nossa variável x. Perfeito. Certo? Verificar se x é 10. Seriam dois sinais de iguais, não um sinal de igual. Qual o resultado daquela expressão? Um true, um erro, um false, um none. Um false, ótimo, certo? Quem colocou true deve ter clicado errado, certo? 10 é maior do que 5? Sim, isso é verdade. 5 é maior do que 10? Não, isso não é verdade. Tem um verdadeiro e um falso. Operador lógico AND, certo? E ambos lados tem que ser verdade para o todo ser verdade. Eu tenho um cara que é falso, o todo é falso. Maravilha. Todo mundo se mantém. Se x igual a 100, o que o código vai fazer? Não imprime nada, imprime sim, gera um erro ou imprime um true. Imprime um sim, certo? Não é um true, porque o resultado da minha comparação é um true, é um verdadeiro, certo? X é igual a 100? Sim. Isto aqui retorna um verdadeiro. Mas o que o nosso código faz? Ele vai imprimir a string sim, não o verdadeiro. Muito bem. Onde está primeiro? Liz, Neymar, Emily, Amanda. Em frente. Cidade igual a 15. Qual a saída daquela expressão minha, daquele código? Menor, perfeito, certo? Idade igual a 15, idade é maior ou igual a 18? Não! Do contrário, else vai dar print menor. Se a condição do if é falsa, vai cair no else, dá print menor. Muito bem. Todo mundo se mantém. E qual que é o resultado daquela operação? Por que a opção em vermelho e não a opção em amarelo? Certo? Estou fazendo o que aqui? Uma união, uma concatenação de strings. Certo? Estou, entre aspas, somando strings. Quando a gente soma strings, nós juntamos uma string lado a lado. Por que a primeira opção não é a segunda? Por que ele não tem um espaço? Ora, essa string não tem espaço, essa string não tem espaço. O operador de adição, o mais aqui, ele não adiciona espaços quando eu trabalho com strings, quando eu junto strings, certo? Por isso que é a primeira opção. Se eu quiser o espaço, eu teria que adicionar o espaço em algum lugar, certo? Em alguma string. Obviamente não esse cara, certo? A ordem importa aqui. Primeiro os dois hífens, depois as duas boquinhas de jacaré ali, né? E ele também não gera um erro, é possível somar strings. Neymar pula para o segundo, Amanda pula para o terceiro. Qual a sintaxe para criar uma lista vazia?
é utilizando de colchetes, certo? Eu tenho a minha lista que vai receber o quê? Abro e fecho colchetes e não passo nada lá dentro, certo? Para quem colocou aqui as chaves, isso é para criar um dicionário, certo? As duas aspas vazias, certo? Você vai criar o quê? Você vai criar uma string vazia. Também não é o nosso caso. Bora para frente. Neymar foi primeiro, Amanda, Liz, Ônibus e Emily. Qual o comando adiciona o número 10 no final da lista L? L.append, perfeito, certo? Não é L.add, a gente não tem um método add lá para nossa lista. Ótimo. Todo mundo se mantém. Qual a sintaxe para criar um dicionário vazio? Usando de chaves, eu acabei de falar, certo? Colchetes, pessoal, é somente para lista, tá? Esse dict, ele funcionaria se fosse o quê? Com parênteses, mas aqui está com colchetes, não funciona. Todo mundo se mantém no top 5. Qual o símbolo separa a chave do valor em um dicionário? Dois pontos. Ótimo, não tem nem o que falar aqui. Ônibus passa ali, você vai para o terceiro. Se eu tenho aqui, aquele dicionário, como que eu acesso o valor azul? Não. Perfeito, pessoal. Para eu acessar a cor azul no meu dicionário dentro de colchetes, certo? O nome da chave. Isso vai me trazer o quê? O valor daquela chave. Chave cor, no nosso caso. Tá? Não é D.azul. Isso aqui a gente vai ver mais no final do ano, se sobrar tempo, certo? Que isso aqui seria para eu acessar um atributo de um objeto, mas não é o nosso caso ainda. Passando zero, certo? Isso aqui seria para acessar o quê? Se fosse um elemento dentro de uma lista, eu vou passar o índice zero. Não, mas também não é o caso. Liz e Emily sobem, ônibus cai. Penúltima. O que if true faz? Executa o bloco de código indentado abaixo, certo? Exatamente, né? Alguém colocou espera o usuário digitar algo. Isso seria o quê? Seria uma função input, não seria esse bloco if, certo? If é uma estrutura de decisão, né? Se for verdade, então execute o bloco abaixo, né? Todo mundo se mantém. Vamos para a última. Se x igual a 1, o que o print exibe?
valor 2.1, certo? O que nós temos aqui, certo? F minúsculo abre aspas, isso é a nossa chamada F-string. F-string é uma forma de nós formatarmos uma string. Como assim formatar uma string? Dentro de uma string só, dentro de um texto, eu quero colocar o valor de uma variável, né? F abre aspas, onde eu quero colocar o valor da variável. Dentro de chaves, eu vou colocar o nome da variável e vai substituir pelo quê? Pelo valor dela. Tá aqui. Tá? Vamos ao nosso pódio. Em terceiro lugar, seu ônibus se recuperou. Em segundo, a dona Amanda. E em primeiro, o seu Neymar Júnior. Quarto, seu Liz. Quinto, dona Emily. Muito bem, pessoal. Maravilha. Galerinha, o que vocês têm de dúvidas? O que vocês querem que a gente revise, que a gente sane, que a gente aprofunde? Perguntem. Tá lembrado da ideia de F-string, quer que a gente revise? Tá lembrado da ideia de como acessar valores de um dicionário, acessar valores de uma lista? Falem para mim. Enquanto vocês pensam nas suas dúvidas e escrevem, pessoal, se atentem que nós temos uma atividade prática avaliativa aqui nesse curso de fundamentos também, certo? Nós temos uma atividade no curso de ontem e uma atividade no curso de hoje. Vamos dar uma olhada nessa atividade, o que ela diz, certo? Nós vamos vocês, certo? Vão trabalhar, vão pesquisar para mim a diferença de bibliotecas e frameworks. O que é uma biblioteca, o que é um framework, qual que é a diferença entre eles, certo? Você não tem que entender como usar a ferramenta. Você não tem que saber usar a ferramenta, tá? Você tem que entender o que ela faz, certo? E o que ela resolve, tá? Você não precisa criar código com ela. Você vai responder para mim o que é uma biblioteca, certo? E o que é um framework e a diferença de um framework para uma biblioteca. Além disso, eu quero que você escolha uma das bibliotecas abaixo, certo? Lá do Python, biblioteca request, biblioteca pillow, biblioteca numpy. E eu quero que você me responda duas perguntas também, certo? Qual que é o principal propósito dessa biblioteca, o que ela tenta resolver? E um exemplo prático de uma tarefa, certo? Que fica mais simples usando da biblioteca do que fazendo do zero, escrevendo a lógica do zero. E a mesma coisa para um framework. Você vai escolher um dos dois frameworks e você vai responder para mim qual que é o propósito desse framework, certo? E o tipo de estrutura, de regras que ele vai impor, certo? No desenvolvedor para facilitar a criação de uma aplicação com base nesse framework. Tá? Ah, professor, mas eu não sei o que é um framework e o que é uma biblioteca. É exatamente esse o ponto do exercício. Você vai ter que pesquisar, tá? E, por favor, responda com suas próprias palavras. Eu vou saber se não foi com suas próprias palavras, tá? Essa atividade eu quero que vocês entreguem até sexta-feira. Vocês têm hoje, vocês têm amanhã, vocês têm sexta para fazer, certo? Lembrando que nós temos também a atividade lá de ciência da computação, certo? Vocês têm esses dois caras valendo nota, tá? Dito isto, meu bom pessoal, cadê o meu horário? A gente vai ficar por aqui, certo? Já que não temos nenhuma dúvida. No quarto horário, nós vamos nos rever e nós vamos fazer a nossa prova, a nossa recuperação. Prova padrão, 20 questões, múltipla escolha, 4 opções, uma correta apenas. Terminando a prova, faça para mim as duas atividades, certo? Nós temos uma atividade de fundamentos, nós temos uma atividade prática lá de ciência da computação. Ambos valem nota, certo? Cada um para uma matéria. Vocês têm que me entregar até sexta-feira. Vamos fazer só a vinheta então e simbora lá. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos em Programação de Jogos Digitais. O que nós temos para hoje? Nossa recuperação, certo? Não vamos perder mais tempo. Nós temos
meros 35 minutos. Cadê minha grade de horário? Exatamente, certo? Nós temos meros 35 minutos. Eu vou liberar para vocês, então. Eu vou passar para vocês o código. Muito bem. Tudo correto, aparentemente. Eis o link, certo? Deixa eu até escrever aqui. Recuperação. Por favor, façam a recuperação, certo? Se vocês virem algum erro, vocês me avisem. Nesta recuperação, vocês podem utilizar somente o Visual Studio Code. Vocês não podem utilizar nenhuma outra forma de consulta, certo? Se vocês virem algum erro, me avisem. Quem terminar a prova, comece a fazer as atividades práticas avaliativas. Nós temos uma em Fundamentos, nós temos uma em Ciência da Computação. Se por qualquer motivo vocês não fez a prova, você não fez a recuperação de Ciência da Computação ontem, faça ela hoje, certo? No mais, boa sorte a todos. Em caso de dúvidas, me chame. Se você tiver alguma dúvida com relação à atividade prática, certo? A pesquisa, me chame também, tá? Boa sorte a todos. Muito bem, pessoal. Infelizmente, deu o nosso tempo, certo? Por favor, lembrem de fazer então para mim a atividade, certo? E no mais, nós vamos nos ver agora somente semana que vem, tá? Então, bom final de semana a todos, certo? Nós vamos nos ver na terça. Lembrando que as duas atividades até sexta. Até mais, pessoal. Falou.